desses pontos, porque, Sim. de novo, a China é extremamente meritocrática. Extremamente meritocrática. Tipo, lá não tem pai de Fala, ninguém, Terminator. não. Você tem que fazer a provinha, você tem que dar ponto. E o Xi Jinping, para quem não sabe, ele foi do exército, ele foi do PLA, que é o People Armed Liberation, que é o exército lá, Força Armada. E o Xi Jinping, ele também foi o que? Ministro da Agricultura. Ele fez muita coisa, entendeu? Então, a ideia é o quê? É um partido estruturado. Por isso que eu falo que a China é um imperialismo. Ele tem um imperador que é o partido. O partido é, é essa grande massa Sim. sem face, que É um, é é o um grande poder que eles, moderador. inclusive, classificam como um grande zeitgeist, né? Que o partido é a vontade do povo em sua forma extrema, o que é meio que um psyop pra convencer você de que você tem que seguir as diretrizes do partido, porque no final é o que você quer. É o que o povo quer. Inclusive, Como você não pode dar a tua opinião, digamos que aqui, estamos aqui eu, o Shiruba, o Atmos e o Cronen. Cronen. E o Tails. Eu não pergunto a opinião de nenhum deles. Mas o partido diz que todo mundo pensa igual. Então, na minha cabeça, eu tenho que pensar igual, porque a minha opinião tem que ser igual a deles, porque a gente é um coletivo, entendeu? e essa ideia é a ideia do Deng Xiaoping. Sim. Porque quando o Mao morre, tipo É assim, tipo um ó, Warhammer assim, vai, Vini. isso Ainda é aqui, isso aqui Warhammer vai, 40k. isso aqui vai acabar com o nosso partido, porque o Mao é o grande líder. Aí o Deng Sim. Xiaoping fala assim, galera, em vez de botar uma figura, fazer que nem o pessoal russo, vamos tirar isso e vamos substituir pela ideia do partido. E vamos botar cada vez mais gente no partido, porque você vai na China, a cada, tipo, 10 pessoas, 6, 7 lá são do partido, entendeu? Porque a ideia lá é de democracia indireta. Hoje eu voto, sei lá, no Nicolas ou quem for para ser presidente, por exemplo. Lá não. Lá eu vou votar em um deputado do partido que vai ir galgando níveis e níveis e níveis e níveis. Entendeu? E, de novo, essa é uma ideia estranha pra gente, mas para eles é muito comum, porque, assim, só um spoilerzinho. Eles só tiveram de democracia real 30 anos. Que foi a época, eu acho que menos isso, a época do Chiang Kai-shek. O resto, amigo, foi tudo império. Acabou-se. Então, o chinês não Ele já é sabe. pré-moldado com esse negócio. Ele já é Pois moldado. é, A mesma coisa do Brasil. Por que o brasileiro não sabe votar? Porque não precisa. Porque a gente tem uma base imperial. Por que o português? O português elegeu o Seguro, que é o cara do Partido Socialista aqui, com 70%. 68%. Ah, mas o português não sabe votar? Claro que não. Ah, mas por que o português é burro? Não, porque é uma nação imperial. Porque nações imperiais tendem a ter nobres que lutam pelos interesses do povo, baseado... Só que aí você tem a igreja católica também pra aconselhar os caras e tudo mais, a igreja que não se submete ao Estado, tal. Você tem ali o império é um poder moderador perante a vontade da igreja, a vontade do povo e os interesses da população, a economia, tal. É complexo. Mas realmente é um povo que não é acostumado a votar por meio de... Também como o brasileiro não é. É o que o Lula faz? Ele substitui a figura do imperador e a figura do poder moderador e a figura das forças armadas adjuntas ao imperador, e tudo, ele vai criando um ecossistema, que eu acho que é o que o Atimo queria chegar, ele vai criando um ecossistema que emula o imperialismo, a qual no final vai ser um regime ditatorial em que ele ou quem ele determinar vai ser o dono. Eles pois é. querem, no final, essa galera, eles querem ter as honras do império sem merecer. No caso da China, o cara não tem dinastia, o cara não vem de uma família de intelectuais, ele não quer ir debater com o imperador. Ele quer que o imperador seja subjugado porque ele se acha melhor do que o imperador, que é uma pessoa que teve uma educação foda, quer dizer, depende do imperador, mas uma educação foda, é um filósofo, o cara quer ser melhor que o rei filósofo tem na segunda série, a real é essa. Que delícia! A real é essa, é o Tiririca querendo ser melhor do que o rei filósofo. Entendeu? E aí, por que a gente tá falando de narcotráfico com isso? Porque um sistema que derrubou essa porra pra que a China ficasse subjugada, né? Ou seja, você enfraquecer o império, você deixar o governo fraco, é a droga. E por que o Lula considera essa relação com o crime algo tão necessário para o mantenimento do poder dele? Porque o crime, a droga e o efeito da droga na população, ele gera o ambiente perfeito para o controle. Como aconteceu com a China, né? Por conta da questão da Inglaterra, e as coisas horríveis que podem acontecer com isso. Quando você impregna uma sociedade com droga e deixa todo mundo fudido, seja espiritualmente, mentalmente ou por questão da droga, você consegue obter o controle. E qual é o grande objetivo do Lula e do Foro de São Paulo? Que o Olavo já falava há pelo menos 20 anos. Revolução socialista sanguinolenta.
Ele quer sujar tudo de sangue, deixar as ruas menstruadinhas da Silva, desgraçar a vida dos seus opositores políticos, perseguir as pessoas que eles consideram como burguesia e instaurar um regime que vai ser basicamente como um império a qual eles, como casta iluminada, serão, né, pessoas ególatras, megalomaníacas, serão responsáveis por reger a vida do norme fudido que só queria ter a porra de um telefone ou ter uma casa própria, ou não precisar trabalhar 7 dias por semana, trabalhar 5, se aposentar com alguma renda. Porque eles podem, na megalomania deles, decidir quando você deve parar de trabalhar, quanto você deve receber de comida, ou se você não é subserviente ao regime de forma total, você tem que ser eliminado. Eles decidem quem vive, quem morre, quem tem opinião contrária, quem não tem, quem é oposto ao controlado, quem não é, quem é o poeta do partido, indiferente de talento, né, é mais de quem puxa o saco, ou quem vai ser o desempregado que vai pra mina de carvão, quem vai pra Sibéria e quem mora no Leblon, no apartamento destinado aos amigos do partido. Essa é a diferença. É megalomania no seu estado mais simples. E é por isso que eles precisam do crime. Ah, e a China não precisa do crime? A China não. Porque o modelo chinês, o povo já é automatizado por uma questão antropológica a obedecer o chefe, a obedecer o líder. Seja esse líder estando lá merecidamente, por ser um cara fodão, ou não, se foi uma revolução comunista que tomou, e aí eles vão tentar o quê? Emular, porque o Xi Jinping, não, mas ele é de uma família nobre, ele é de não sei o quê, mas no final ele ainda é um socialista que destruiria a vida de qualquer pessoa que fosse contra o regime. Entendeu? Então tanto faz ele ser de uma família imperial, ele ser de uma família de fazendeiros fodas, ele ser um famoso, ele ser um rei filósofo, ele ser um rei geracional. Se ele é injusto, se ele é mau, se ele quer que a vida da pessoa, do cidadão comum, seja o que ele acha que deve ser, e não um aconselhamento segundo os desígnios de Deus, e que ele quer que as pessoas tenham vidas boas, e que possam ter as famílias, buscar felicidade, prosperar e tudo mais, ele é tão pária quanto o Lula. Entendeu? Então essa é a diferença. A China não precisa de tráfico de droga, até porque eles têm uma sociedade que só funciona com superprodução. E obrigando a população a ter crédito social pra ascender socialmente e não ficar sendo chão de fábrica com 90 anos montando o bagulho na Shein, entendeu? Isso é brutal, pô. Nas sociedades latino-americanas, assim como no resto do mundo, que você teve aí governos que não precisavam ter esse... Não se tinha esse controle quase que sobrenatural sobre a opinião e a vida da população, né, por conta do cristianismo, outros valores, por conta da própria forma de vida do Ocidente, que é mais livre mesmo, ele precisa criar todo um sistema de opressão a qual a polícia persegue pela lei, mas até as coisas que são absurdas, né, como matar um cara porque ele tava fazendo um vídeo que ia botar exposed aí num ministro do STF, então ele precisava morrer. Isso é absurdo. Numa democracia, num regime normal, esse cara poderia até ser perseguido e processado. Ou numa questão de, tipo, se ele tá mostrando que tem algo de errado, ele pode ser testemunha num processo para retirar esse cara do poder. Mas, como não é conveniente para a comunidade internacional, rede social e o caralho, que o caso desse cara viralize e chegue a incomodar e vá atrapalhar relações diplomáticas, contratos comerciais e coisas do tipo, eles mandam um amiguinho faccionado ir lá e queimar o maluco dentro do carro. Por isso que o Brasil precisa... Esse aqui vai dar um corte do caralho. Por isso que o Brasil precisa sim ser um campeão no crime organizado. Porque a revolução desse pessoal só é possível a partir do ponto em que você tem executores prontos para fazer cumprir a sua megalomania, já que a população tem pelo menos uma ideia do que é liberdade por conta da nossa raiz imperial. Tá explicado porque o Lula agradeceu a escravidão que aconteceu no Cuzil. Sim. Pura vontade de controlar os outros. Exato. Megalomania.